Forças, vetores e massa. O termo força vem da palavra latina para poder. O seu significado usual aparece quando falamos de força militar, de força de argumento, força das circunstâncias ou força de vontade. Na física, a força é algo que pode alterar ou variar a velocidade de um objeto material. Por exemplo, a força que afasta o objeto é conhecida como empurrão. E a força que aproxima o objeto é um puxão. Isto é, são forças que atuam em sentidos opostos. Uma grandeza que tem uma intensidade e ao longo de uma dada direção pode ter dois sentidos opostos, é um vetor. Portanto, a força é um vetor, é um exemplo de vetor. Neste caso aqui, olha, esta força aqui é um empurrão, aqui também, só que é um empurrão da direita para a esquerda. Aqui é um puxão, aqui também é um puxão da esquerda para a direita. Se uma força é aplicada em um dado sentido, como está indicado aqui, e outra força com exatamente a mesma intensidade é aplicada no sentido oposto, então a soma das duas forças é exatamente igual a zero. Isto é, a resultante das forças é nula. Por convenção aqui, esta força atua da esquerda para a direita. Então, por convenção, ela é positiva. Então, esta é negativa. Essas duas forças têm a mesma intensidade e atuam em sentidos opostos. Portanto, a resultante da força aqui sobre o carrinho é nula. Aqui também, esta força atua da direita para a esquerda, negativa, e esta que é da esquerda para a direita, positiva. Elas têm sentidos opostos, portanto, a resultante é nula. Neste caso, embora haja forças envolvidas, a velocidade do objeto não se modifica. Se o carrinho estava em movimento, ele vai continuar em movimento. Mas se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. Agora, se a soma vetorial das forças envolvidas não é nula, um objeto em movimento vai continuar em movimento e a sua velocidade irá variar. E se ele estiver em repouso, ele vai entrar em movimento, como é o caso desses dois exemplos aqui. O carrinho está sendo empurrado e o carrinho está sendo puxado. O empurrão movimentou o carrinho da esquerda para a direita e o puxão movimentou o carrinho da direita para a esquerda. Se a força é algo que acelera um corpo, parece natural comparar a intensidade da força com a intensidade da aceleração. E para fazer isto, considere um experimento onde dois blocos são empurrados ao longo de planos horizontais e polidos, como este aqui. Os dois blocos têm a mesma massa, mas aqui aplica-se uma força F e aqui aplica-se uma força com o dobro da intensidade. Veja o que acontece. Este bloco aqui partiu do repouso e atingiu o obstáculo em 3 segundos, percorrendo uma distância x1 igual a 18 centímetros. E essa distância foi percorrida no intervalo de tempo t igual a 3 segundos. A relação entre a distância percorrida e o intervalo de tempo é dada por x1 igual a 1 meio da aceleração a1 vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Observe que ele partiu do repouso, por isso que a fórmula é bem simples assim.
Isolando esta aceleração A1, encontramos 2 vezes a distância percorrida, este produto dividido pelo intervalo de tempo ao quadrado. Colocando esses números aqui, esses dados, fica 2 vezes 18 centímetros, este produto dividido por 3 segundos, que é o intervalo de tempo, elevado ao quadrado. Fazendo as continhas, obtém-se 4 centímetros por segundo ao quadrado, ou 0,04 metros por segundo ao quadrado. Observe que neste caso aqui, no caso B, a força aplicada sobre o bloco é igual ao dobro da força que foi aplicada neste bloco. E ele percorreu esta distância que até atingir, só parou quando atingiu o obstáculo. E esta distância, x2, é igual a 36 centímetros. E o intervalo de tempo que o bloco levou foi idêntico ao anterior, foi de 3 segundos. E uma conta similar a essa daqui vai dar uma aceleração A2 igual a 8 centímetros por segundo ao quadrado. Ou, se você prefere em metros, seria igual a 0,08 metros por segundo ao quadrado. Aqui ficou evidente, blocos idênticos, em situações idênticas, aumentando-se a força aplicada, aumenta-se a aceleração. Ou, como está escrito aqui, para o mesmo bloco, ou blocos idênticos, como é o caso do exemplo aqui, a aceleração adquirida é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o bloco. Em seguida, considere o caso em que os blocos são diferentes, os blocos têm tamanhos diferentes. Aqui está, mas as forças aplicadas são idênticas. Os dois blocos estão em pisos polidos, lubrificados, e as forças aplicadas são idênticas. Veja o que acontece neste caso. Este bloco partiu do repouso neste ponto aqui e percorreu esta distância em 3 segundos. Esta distância é de 36 centímetros. Então, ele percorreu 36 centímetros no intervalo de tempo t de 3 segundos. E uma conta similar à que foi feita aqui, é possível mostrar que a aceleração do bloco, neste caso, foi de 8 centímetros por segundo ao quadrado, ou 0,08 metros por segundo ao quadrado. Mas neste caso aqui do bloco maior, a mesma força empurrou este bloco deste ponto até ele atingir o obstáculo em 3 segundos, mas ele percorreu apenas 18 centímetros. E o intervalo de tempo foi o mesmo, foi de 3 segundos. Portanto, um cálculo similar vai mostrar que a aceleração, neste caso aqui, foi de 4 centímetros por segundo ao quadrado, ou 0,04 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a mesma força aplicada em blocos de tamanhos diferentes vai produzir acelerações diferentes. Aqui está. Para uma mesma força resultante aplicada, a aceleração adquirida pelo bloco é inversamente proporcional à sua massa. Quanto maior a massa, menor será a aceleração. Aqui, dobrando-se a massa, a aceleração caiu pela metade. Newton usou a palavra massa para indicar a quantidade de inércia de um corpo. Portanto,
Se este corpo aqui tem uma inércia, a inércia deste outro aqui é igual ao dobro. Por este motivo, esta massa, assim inferida, é chamada de massa inercial, pois ela indica a quantidade de inércia do corpo.